falar de Mariana não é uma coisa muito fácil, até porque eu estou muito envolvido emocionalmente, tanto com a personagem quanto com o livro, né? Mas eu penso o seguinte, um romance, ele nasce como nascem todos os romances. Existem várias histórias, essas histórias são reunidas e esse conjunto de histórias é que dá origem a uma linha narrativa central. No caso de Mariana M, é exatamente isso. Inclusive, o próprio título já diz, Histórias Curtas para Mariana M, sugere já o fato de que dentro do próprio livro, dentro do próprio romance, existem várias histórias curtas sendo contadas. Essas histórias são contadas basicamente por um narrador. Esse narrador é um narrador que não tem nenhum tipo de ligação comigo, é um narrador que está à morte, é um narrador mais velho do que eu, é um narrador cuja compleição física é bem diferente da minha, é um narrador que tem um relacionamento com apenas uma pessoa no texto, que é a própria Mariana. E é para ele que ele conta essas histórias curtas. E essas histórias, muitas delas são fictícias, muitas delas não são, vão, na verdade, se juntando como se fosse um emaranhado que desse origem ao romance ao final do texto. Eu já ouvi, inclusive o Luiz Guilherme Santos Neves, que fez a orelha do livro e me deixou muito honrado com isso, ele comentou comigo, embora não tenha colocado isso na orelha, não sei se não me engano, não me lembro exatamente, ele disse que seria uma espécie de 1001 noites às avessas. Em vez de Sherazade contar para o sultão várias histórias, seria o contrário, seria o sultão contando para Sherazade. Eu achei essa analogia muito interessante, passei a adotá-la e concordo parcialmente com ela. Na verdade, o narrador ele conta histórias para Mariana M porque a forma que ele encontrou de sobreviver é através da literatura e através do amor que ele sente por ela, um amor que na verdade não é correspondido. Mariana, de fato, dentro do texto, ela tem relacionamento com outro homem, não necessariamente com o narrador. Mas a ele, inclusive, me parece que não há necessidade de haver essa correspondência. Me parece que ele está mais preocupado mesmo em contar histórias para ela, porque as histórias seriam esse vetor amoroso que existe entre os dois. Eu usei muito da geografia de Vitória, porque é uma geografia que eu conheço muito bem, eu sou nascido e criado na ilha, então eu conheço muito bem essa geografia. Eu utilizei alguns elementos históricos que realmente aconteceram na ilha de Vitória, entre os anos 50 e os anos 60. Eu adaptei, né, muitos desses acontecimentos, eu mudei nomes de pessoas, eu mudei o próprio acontecimento não na sua essência, mas no seu detalhe. Eu trabalhei basicamente com personagens urbanos. Eu percebi que eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com um personagem que não seja urbano. O personagem de uma cidade pequena, um personagem mais rural, eu tenho uma certa dificuldade, até porque eu não conheço muito esse universo. Então eu optei por trabalhar a Ilha de Vitória, a cidade de Vitória. Trabalhei muito com a literatura policial. Esse romance, ele tem muito de metalinguagem, né, que se fala muito da construção do próprio romance, que é algo que deixa os pós-modernistas mais satisfeitos. Não é o meu caso. Para mim, um texto que tem metalinguagem ou não tenha, isso não o valoriza nem o desvaloriza, mas eu utilizei muita metalinguagem e eu falo muito de literatura policial. Eu gosto muito de literatura policial, sou um leitor de literatura policial, né, principalmente dos autores policiais norte-americanos, embora eu goste também de alguns europeus, mas eu utilizei muito a figura de Edgar Allan Poe, que é o pai dessa narrativa policial, e utilizei também Simenon, utilizei Chesterton, utilizei Maurice Leblanc, Agatha Christie. Eu utilizei vários desses indivíduos dentro do texto, e os seus textos também acabam refletindo o meu texto. Embora eu utilize a literatura policial e embora haja alguns ingredientes da literatura policial, eu, Grijó, não considero o texto um texto policial. Eu considero um romance que fala sobre relacionamentos, homem e mulher, mas um romance que, embora ele tenha alguns ingredientes, ele tem morte, ele tem detetive, ele tem polícia, ele tem bandido, ele tem facínora, ele tem a própria literatura policial como um personagem, mas eu não colocaria como sendo um romance policial, não. Embora, a minha opinião, signifique muito pouco. Eu acho que o que significa mais é justamente a opinião do leitor. Se o leitor lê e achar que aquele livro é um livro policial,
eu vou simplesmente aceitar isso aí. Se o outro disser que não é literatura policial, eu também vou aceitar. Eu tenho uma visão sobre o texto que não é necessariamente a visão do leitor. Ainda bem, é fundamental que a literatura, que o texto literário, ele se modifique, que ele ganhe outros olhares. Se for ser mantido, ou se o olhar do autor, se ele for predominante, então a literatura não funciona. Ela só vai funcionar, assim como toda arte, só vai funcionar se tiver o olhar do outro. Se o olhar do outro puder ser aceito, inclusive, por aquele que faz a própria arte.